Bom dia, professor Otto e toda a turma do segundo A do Colégio do Campeche. Hoje, meu grupo, formado por eu, Valentina, Carol e Laura, vamos falar sobre nacionalismo. Nosso grupo irá falar sobre 4 tópicos principais: o conceito do nacionalismo em geral, a diferença entre o nacionalismo do século XIX e do século XXI, o conceito do inimigo em comum e as críticas do nacionalismo por Umberto Eco. O nacionalismo é uma ideologia que evoluiu ao longo dos séculos, assumindo diferentes formas conforme o contexto histórico. No século XIX, foi impulsionado pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, sendo visto como um instrumento de unificação e libertação. A ideia de que povos com língua, cultura e histórias comuns deveriam formar seus próprios estados levou à unificação de países como a Alemanha e Itália e inspirou movimentos de independência na América Latina. O romantismo também teve um papel fundamental na construção do sentimento nacional, exaltando a cultura popular, os mitos nacionais e a identidade histórica dos povos. Além disso, eventos como a Primavera dos Povos, em 1848, mostraram como o nacionalismo estava ligado à luta por autodeterminação e regimes democráticos. No entanto, à medida que os Estados-nação se consolidavam, o nacionalismo passou a ser utilizado como justificativa para o imperialismo europeu. Países dominantes alegavam ter o dever de civilizar outras regiões, o que impulsionou a colonização da África e da Ásia. Ao mesmo tempo, as rivalidades entre nações alimentaram tensões que culminaram na Primeira Guerra Mundial. Já no século XXI, o nacionalismo assumiu novas características, muitas vezes como respostas às transformações provocadas pela globalização. A interdependência econômica, o aumento de imigração e a influência de organizações supranacionais como a União Europeia reforçaram discursos nacionalistas em diversos países. A internet e as redes sociais se tornaram ferramentas poderosas para disseminar discursos patrióticos. E, em alguns casos, teorias conspiratórias contra grupos estrangeiros e instituições globais. Além disso, o nacionalismo contemporâneo se manifesta no protecionismo econômico, com políticas que visam restringir importações e fortalecer indústrias nacionais, como evidenciado na guerra comercial entre os Estados Unidos e China e no Brexit. Diferente do século XIX, quando o nacionalismo promovia a unificação de povos, hoje ele também contribui para divisões internas, impulsionando movimentos separatistas, como na Catalunha e na Escócia. Enquanto no passado era um motor de unificação e independência, no presente tende a enfatizar a preservação da identidade nacional e a proteção contra influências externas. Essas mudanças demonstram que o nacionalismo é uma ideologia flexível, adaptando-se a diferentes contextos históricos e interesses políticos, influenciando tanto a formação de estados quanto as disputas econômicas e sociais na atualidade. O nacionalismo é uma ideologia que valoriza a identidade, a cultura e a soberania de uma nação, promovendo o sentimento de pertencimento a um povo com histórias e costumes em comum. Ele pode se manifestar de forma positiva, fortalecendo a unidade nacional, ou de maneira extrema, levando a conflitos e disputas de poder. Entre suas principais características estão a defesa da soberania nacional e a ideia de que seu país deve ser um país autônomo. Muitas vezes, o nacionalismo se associa ao patriotismo, mas enquanto o patriotismo expressa amor pela pátria, o nacionalismo pode envolver a busca por superioridade entre outras nações. Há diferentes tipos de nacionalismo: o cívico, que se baseia em valores e participação social independente da etnia; o étnico, que define a nação pela ascendência e cultura de um grupo, podendo gerar o separatismo; e o expansionista, que usa o nacionalismo para justificar a dominação de outros povos, como na Alemanha nazista. Ao longo da história, o nacionalismo foi essencial na formação dos estados modernos e em processos de independência, mas também provocou conflitos e regimes autoritários. Assim, ele pode tanto unir um povo quanto gerar divisões e confrontos. O nacionalismo possui vários elementos que caracterizam sua identidade, como a supervalorização da própria cultura, transformar fronteiras políticas em fronteiras culturais e o inimigo em comum. O inimigo em comum é a forma mais eficaz e rápida de construir uma identidade nacional. É implantar a ideia na cabeça da população que tem alguém ameaçando a sua segurança e de sua família. Essa ideia de perigo coloca o ser humano sob pressão e imediatamente constrói um preconceito contra esse novo inimigo. Quando uma ameaça nasce, o povo se vê desesperado para combater, sendo muito mais fácil alcançar a vitória em massa. Assim, se tem algo me prejudicando e te prejudicando,
Formar aliança é a forma mais lógica de se proteger. Às vezes, esse mecanismo de defesa pode ser exacerbado e criar inimigos desnecessários, gerando conflitos e caminhar para guerras sangrentas. Um escritor italiano, Umberto Eco, defendia essa teoria, que o nacionalismo extremo tende a rejeitar o pensamento crítico, glorificar a identidade nacional e, de forma excludente, criar inimigos externos e internos, como forma de unificar a sociedade sob um regime autoritário. Culto da tradição, rejeição do modernismo, ação pela ação, discordância como traição, medo da diferença, apelo às classes médias frustradas, obsessão por complôs, inimigos simultaneamente forte e fraco, vida para a luta, elitismo popular, culto ao heroísmo e à morte, machismo e controle dos corpos, populismo seletivo, linguagem empobrecida. Pode ser assustador como muitos desses tópicos estão presentes nos nossos dias atuais. Por isso, em conclusão, é preciso vigilância diante de discursos negligentes e superconspiradores. Obrigada pela atenção.